que cada palavra, cada revelação, cada mandamento, cada ordem, seja o nosso coração acolhedor, porque tudo que vem do Senhor é benigno, para a glória de Deus. Podeis sentar. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Glória a Jesus. Todos encontraram? Hoje nós estamos a 11 dias da virada do ano. Eu acredito que nenhum de nós tenha esquecido de algum juramento que fizemos na virada para esse ano. Não deixar por esquecido o que foi dito, porque o que nós dissemos é vontade de Deus. O que nós falamos foi profecias. E é bom que ela venha se cumprir justamente naquilo que nós proferimos a nosso favor e a favor do próximo. E aqui está uma palavra que nos ajudará na compreensão para as nossas decisões e escolha como servos do Senhor, como filho, como alguém que aceitou esta graça e aceitou Jesus Cristo, não para um tempo, mas para toda a eternidade. Amém? Romanos 5 e versículo 17. Escreveu assim o apóstolo São Paulo: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Glória a Deus. Esse capítulo 5, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele inicia acerca da justificação, de sermos justificados pela fé. Glória a Deus. Nós que fomos amados por Deus e somos amados por Deus, executou Ele um plano para que a gente pudéssemos ser realizados. E a maior realização que o homem pode sentir realizado é estar em comunhão com Deus, ser pertencer ao seu reino e pela obediência e a fé fazer parte de suas promessas. E aqui o apóstolo Paulo fala justamente de algo muito importante na nossa vida, que é governar a nossa vida. Governar a nossa vida em um só, Jesus Cristo. Paulo, ele faz essa comparação, faz esse contraste do pecado de Adão e da abundância do dom e a graça de Jesus Cristo que nos dá a vida. Ele faz contraste dizendo que o pecado reinou a morte. Aleluia. Reinou, quer dizer, predominou a morte. Homem, mulher, criança não tinham a oportunidade de ter vida diante de Deus, porque a morte imperava sobre a vida humana. Aí Paulo diz que a abundância da graça, o dom da justiça, muito mais reinaremos nós em vida.
Porque é em vida que temos a incumbência de administrar nossas vidas. Viver um padrão de vida, viver um estilo de vida de alguém que é filho de Deus, que faz parte de um reino e que é submisso, é súdito desse reinado. Louvado seja Deus. Então Paulo fala dessa abundância, uma abundância. Ele contrasta Adão porque era isso no princípio. Adão tinha um governo dado por Deus. Ele disse: Adão, você domine todas essas coisas. Você tenha domínio. Você tinha domínio sobre o peixe, as aves. Você tinha domínio sobre tudo. Aleluia. Mas o pecado invalidou para Adão o que Deus propôs para ele. E assim como Adão invalidou para ele, invalidou para gerações. Todas as gerações. Mas abundou sobre o pecado das gerações a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a justiça de Deus para nos dar vida. Uma vida agora de oportunidades de vivermos bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito grande. É muito grande, talvez muitos de nós tenham dificuldade de entender esse reinado. O que é governar? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós agora não somos mais governados. Primeiro, nós não somos governados pelo pecado. O pecado não tem governo sobre nós. O cristão, ele pode honrar a Deus, não permitindo o pecado dominar ele. Ele pode honrar a Deus, ele pode glorificar a Deus, não permitindo. Porque o que o pecado apresenta, já que ele não tem domínio sobre a nossa vida, ele apresenta a tentação. Glória a Deus. É por isso que as Escrituras dizem que nós fomos gerados pela palavra. Tiago diz isso no seu capítulo 1. Nós fomos gerados pela palavra de poder. Aleluia. Nós fomos gerados de uma palavra de poder, uma palavra incorruptível, uma semente incorruptível. Aleluia. Então, quando o cristão se submete, se omite, fica omisso a dizer: eu peco porque eu sou fraco, ele está se enganando. Porque as Escrituras dizem que nós fomos gerados por essa palavra de poder. E a palavra de poder diz que não há tentação nenhuma que não seja humana, mas Deus antes disso dá-lhe o escape. Todos nós temos a capacidade de, com consciência, entender: eu sou de Jesus, eu sou parte de um reino, eu sou da família de Deus, então eu não vou deixar me levar por essa tentação, eu vou resisti-lo. Pastor, e o que é que permite, que faz anular esse poder da palavra do qual nós fomos gerados? O seu domínio. O homem só governa a si mesmo porque ele diz: olha, agora nós não somos mais dominados, nós não somos dominados pelo pecado, nós não somos dominados por influência. Eu
Senhor, eu tenho Cristo, ninguém vai me influenciar de algo que não é de Jesus e eu me deixar me levar. Eu não vou mais ser influenciado por comentário, porque há muitos cristãos que se deixam se levar por comentário, especulações. Nós não devemos, porque agora nós temos esse poder, essa graça abundante. Então nós não vamos ser dominados por determinações de ninguém. Por quê, pastor? Porque nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos ensina. Ele nos instrui. Até o salmista, ele escrevendo no Salmo, ele diz que o Espírito do Senhor instruir-te-ei o caminho que deve andar. Não seja como a mula que precisa colocar o cabresto para dominar. Ele faz tais paralelo de uma pessoa teimosa, desobediente, com uma mula. Aleluia! Então nós não precisamos disso, porque nós temos o Espírito Santo, aleluia. Então nós não somos dominados. Nós não somos dominados por decisões de outros. Eu tenho um caráter formado em Cristo Jesus. Nós temos que entender que Deus preparou algo em nós, que Ele está trabalhando para que cada um de nós nos torne a imagem do primogênito perfeito, Jesus Cristo. Nós estamos num processo. Não deixe alguém apontar para você uma limitação, uma falha e dizer o que ele pensa, porque o que vale para Deus tem que valer para você. E o que ele pensa de nós é: você é filho amado, Jesus te comprou com teu sangue e você faz parte de mim. Eu estou trabalhando e aquele que começa a obra, ele finda até a vinda do Senhor. Aleluia! Então o apóstolo Paulo diz que muito mais, se o pecado dominou, conduziu até a morte, fez farra, agora é a vez daqueles que recebem a Jesus governar a sua vida. E qual é a importância de eu viver uma vida de governo? Como é que eu vou governar? Primeiro, só governa a sua vida. Só pode governar a vida se você dominar a você mesmo. Se você não tiver domínio sobre você, se tudo que vem na sua cabeça, que você sabe que não é para fazer, que não agrada a Deus, e a mente vem e influencia, deixa para Deus, eu vou fazer assim mesmo, depois eu faço. É porque você não domina a você mesmo. E se você não domina a você mesmo, você não vai poder ter governo na sua domínio sobre o seu viver em Cristo Jesus. Porque Paulo diz que a abundância da graça, os que recebem, o dom da justiça. Então eu tenho que ser justo comigo. E como é que eu sou justo comigo? Quando eu uso a minha razão. A minha razão que não é minha agora, a minha razão é de Cristo. Não é mais a minha razão, então não é minha vontade. É a vontade de Cristo na minha vida, aleluia. Isso é grande demais. É a vontade de Cristo na minha vida. A carta de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, até o 10, ele diz assim: e Deus com o sangue de Cristo, Ele comprou povos, nações, gentes,
e o fez e o constituiu reino e sacerdote. Então, a nossa vida é unilateral. Ela é vertical e horizontal. Então, o que Deus requer de nós como servo, como filho, como herdeiro, como representante dele, quer que nós exerça essas duas funções. Eu vou lhe dizer o que significa isso. Porque pela ofensa de muito, porque a ofensa de um só, a morte reinou por este. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Receber a graça não é apenas receber Jesus. Receber a graça não é apenas reconhecer um ato de misericórdia e de amor por Deus. Receber a graça é receber uma unção, a consagração de Deus. Por isso que existe aceitação. Aceitação, a nossa separação é uma unção. Nós aceitamos para ser separados para o Senhor. Nós somos tirados do mundo para agora ungido, separado do Senhor. E essa unção não é um azeite como nós usamos o azeite de oliva ou uma essência, consagramos. Essa unção, ela era de uma oliveira celestial. Existe uma oliveira, existe um posicionamento, e esse azeite, ele é derramado sobre os que Jesus, é uma consagração, é uma unção. Vamos entender isso, como é. Quando nós estudamos a Bíblia, o Velho Testamento, só 2 reinos foram consagrados com azeite de um chifre. Os demais reinos não foram. Mas 2 reinos foram consagrados. Samuel consagrou Davi e consagrou Davi para que Davi fosse rei e sacerdote. E Zadok consagrou Salomão. Então, esses consagração tinha um simbolismo, tinha uma tipificação. O símbolo do chifre é poder, autoridade. Porque o chifre que era colocado azeite para a consagração era tirado de um cordeiro sacrificial, o cordeiro que era feito sacrifício, então tirava o chifre. O cordeiro tipificava Jesus. O cordeiro simbolizava Jesus. Então o chifre tem esse poder, tem essa autoridade, governo, poder e domínio. Então Davi foi consagrado rei e sacerdote. Rei para estabelecer um reinado na terra, um governo na terra, para conquistar, principalmente conquistar aquilo que Deus deu para as 12 tribos de Israel, que negligenciaram e não possuíram todas as terras que Deus o prometeu. Então Davi, como rei, ele conquistou todos os territórios que Deus assim tinha dado para os seus antepassados. Então o reino é para conquistas.
para alcance, para crescimento, desbravamento, que o reino, como igreja, tem essa função: desbravar, chegar em outros lugares. Aleluia. Então, como rei, ele tinha essa função. E como sacerdote, atrair a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos rei e sacerdote, rei com essa função, como Davi, de desbravar, de conquistar, de ganhar, vencer, ter vitória. E sacerdote, para na nossa intimidade com Deus, atrair a glória dele sobre nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Atrair a glória. Por que atrair a glória sobre esses filhos de Deus em Cristo Jesus? Porque o plano de Deus foi restabelecer um reinado. Porque a Bíblia mostra que existem gerações que não houve glória. A geração Icabode não houve glória. E isso Deus ficou muito triste. Porque uma geração não houve glória de Deus entre o povo. Deus disse: agora eu vou preparar um povo para mim. Que eu vou constituir rei para desbravar, para conquistar, para ter vitórias. E para atrair a glória. É por isso que Paulo escreve dizendo que nós somos uma geração que vivemos de glória em glória, de fé em fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitos de nós ainda não entendeu, ainda não se localizou-se no conhecimento para estabelecer coisas grandes nas suas vidas. Glória a Deus. Ainda não, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Vivem uma fé alheio ao que ele imagina estar certo. Mas tem tantas coisas que a nossa fé está apoiada, que não está certo. E Deus quer alinhar a nossa fé. O que nós precisamos entender é que nós somos um povo que temos consciência de onde estamos. Onde eu estou agora em Cristo Jesus? Eu estou situado em um reino. Eu estou situado em um reino que é o lugar que Deus tem o domínio. Que Deus tem um domínio. Temos consciência. Eu estou situado no reino. Eu sei onde eu estou. E sei para que eu estou situado. Nós temos que ter essa consciência. Eu sei que estou situado, eu sei por quê e para quê. Para que eu estou situado? Para eu governar a minha vida do agrado de Deus e dar a oportunidade dele manifestar em mim glória, poder, unção, milagres e grande coisa que ele pode fazer na nossa vida. Aleluia. Isso é maravilhoso. Nós precisamos, para esse ano, começar a se interessar
a dar mais valor. Eu não posso apenas vir para o culto. Eu tenho que valorizar o culto. Eu tenho que valorizar esse momento, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar em espírito, eu tenho que orar, eu tenho que estar aberto para esse encontro, eu tenho que estar disposto a ouvir o que Deus tem para me falar, ainda que muitas coisas que Ele nos fala, em alguns momentos, nós não gostaríamos de ouvir. Tem coisas que a gente diz, eu não estou preparado para ouvir isso. Alguém já ouviu essas coisas? Algo relacionado assim? Isso aí eu não estou preparado para ouvir. Mas acontece que em relação a Deus, quando Deus fala algo que nós dizemos, eu não estou preparado para ouvir, é Deus demonstrando o seu amor, que Ele quer lhe recuperar o mais antes possível. Pois se você não estava preparado, receba a abundância, a graça, a unção do Espírito Santo e prepare para que isso se cumpra na tua vida. Aleluia. Eu estou feliz, irmão, hoje. Bem feliz, graças a Deus. Recebi uns resultados de uns exames. Isso veio no momento certo, na hora certa, e me alegrou muito. Porque eu tenho dito ao Senhor, a minha vida é tua. Mas não é porque a minha vida do Senhor que eu vou permitir ou vou relaxar para certas coisas que estão me prejudicando e eu aceitar numa boa. Não. Eu vou saber. Primeiro eu vou saber a origem. Vou saber a fonte daquilo que está me trazendo esse prejuízo. Então, depois de que eu ver, normalmente, como a Bíblia diz, que não há maldição sem causa, muitas coisas sucedem na nossa vida quando nós fazemos uma recapitulação, a gente descobre onde foi que falhou. O meu foi assim. Eu ainda não estava totalmente recuperado. E o médico me recomendou: você não pegue quintura, você não pegue peso, você não pegue quintura e você não pegue peso, porque eu estou num processo de um tratamento. E isso não é questão de ausência de fé, porque Deus pode estar me tratando mediante um medicamento, uma receituária do médico, porque o médico é um instrumento de Deus. Não é questão de ausência de fé. Eu tenho fé. Estou tendo fé no tratamento, estou esperando em Deus, estou confiante. Não estou reclamando da minha situação, do meu estado. Não estou conformado, porque eu quero estar bem. Porque a Bíblia promete para mim o meu bem-estar. Então eu vou conversar com Deus numa boa. Assim como eu conversava com meu pai. Eu chegava na casa do meu pai. Eu dizia: tudo bem, meu filho? Não, pai. Não está tudo bem. Nessa área, assim, eu vim saber se o senhor pode me ajudar em alguma coisa. E eu lembro uma vez, e eu falei assim para ele, disse: você não é crente? Por que você não pede o pastor? Aí eu disse: pai já cria gado há muito tempo, algumas cabeças, já criou criação.
se é filho de uma mulher e de um homem que criava muita criação. E o Senhor cuidava dessas criações. Qual é a função do Senhor para cuidar desses animais? Não era um cuidado de não deixar de se perder dentro do curral. Se soltasse no terreno lá, se ia procurar para contar todas elas. Água, comida, bebida. Observava se estava machucado. Não é assim? É assim a função de um pastor, papai. Ele não é meu pai, ainda que nós dizemos pai na fé. Mas é outra coisa. Então, realmente, o meu pai é o Senhor. E o Senhor me dando, é Deus que está provendo por seu intermédio para mim. Aí, quando eu disse isso, ele se animou. Porque quem não gosta de alguém dizer que ele está agradando a Deus? Principalmente a pessoa religiosa como o papai. Então, assim, conversa amigavelmente, sincero. Se senta. A última vez eu estava orando assim, minha cama é muito alta. Ela tem em torno de 1,10 m ou mais. Ela é mais alta. Ela é mais ou menos isso aqui. Eu acho que vocês nunca viram uma cama alta assim. Minha cama é assim. Eu subo e quando Josué vai subir, eu pego na mão dela, puxo ela para dar impulso. Porque é muito alto. Mas a cama é alta porque tem uma razão para que ela seja alta. Então, a cama é alta e muitas das vezes eu me inclino nela assim e oro a Deus. Eu converso com Deus. E hoje de manhã, eu estava com o meu irmão José Roque fazendo um serviço ali. Ele estava fazendo, eu estava só com ele. E eu vim aqui dentro pegar um instrumento para ele trabalhar. E eu fiz uma rápida oração no meu espaço dali para cá, porque eu estava muito assim, cismado, medrosinho, estava assim meio. Aí eu me lembrei dessa palavra. Eu não sou mais governado por medo, por sintomas. Eu sou governado pelo Senhor. E a minha fé me leva a isso. A minha fé me leva. A fé é justamente para contrapor sentimento, medo, situações assim. A fé é justamente para contrapor. E eu disse, Senhor, eu tomo posse da sua força e do seu poder. E daí para agora, graças a Deus, meu ânimo foi para o alto. Vou poder fazer todas as minhas coisas que eu gostaria de fazer. Vou trabalhar, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 11 dias se passaram da noite da virada. E houve muito testemunho. Mas foi pouco. O que Deus pode fazer em nós e por nós e para nós. Vamos 2023 agora, empenhar-se, vamos esforçar-se, a dar mais ouvido, a acreditar mais. Eu vou lhe contar uma história. Às vezes, a gente é incrédulo porque está enfrentando algo que é físico, é material. Aí você tem medo de fazer uma oração. Isso é incredulidade. É incredulidade. Eu fiz uma oração por uma coisa que é bem física, é bem material, é bem terrena. Mas acontece que o Deus que nós servimos é Deus que tem controle sobre todas as coisas. É um Deus chamado Jesus, que a Bíblia diz que tudo se curvará diante dele. A natureza obedece.
Os demônios obedecem. A doença obedece. Tudo obedece a Ele. Eu lembro de uma certa vez, eu vinha com a equipe de evangelismo, de equipe de culto, e a Kombi faltou gasolina em bem o meio caminho, lugar mais isolado que tinha. E os dois responsáveis pela Kombi, era muito ignorante, era um irmão bem brabo. E quando a Kombi faltou gasolina, e é bem fácil, Kombi, a gente vê se está faltando gasolina, porque ela tem um filtro de gasolina antes do carburador. Você olha ali e vê que não tem gasolina, pronto. Se tiver dúvida, é só tirar a borrachinha aí e ver mesmo que não tem mesmo. Ele voltou-se para o rapaz que era o motorista e disse: mas irmão, você devia ter abastecido a Kombi lá na irmã, que ela tinha gasolina lá. Eu pensei que dava, que negócio que pensei, mas agora estamos aqui no prego, sem gasolina, nesse lugar que não passa ninguém, distante. Nem se tinha um irmão se afastado, porque estavam contendendo, discussão já bem fervorosa. Ele se afastou. Aí ele veio e disse: irmão, não sei se é loucura minha, mas eu senti assim no coração, manda Epitácio fazer uma oração que Deus bota gasolina nessa Kombi. Aí eu disse: Deus mandou, amigo, é comigo mesmo. Botei as mãos na Kombi e fiz uma rápida oração. E disse: Senhor, nós precisamos chegar até um lugar onde seja um lugar que tenha condições da gente abastecer. Ser abastecido. Conte com o Senhor. Fiz oração. Fechamos a traseira da Kombi. O irmão ignorante disse: eu não acredito. Isso é questão de milagre. Eu não acredito. Deus não vai se preocupar não num relaxamento desse de fulano não. Dando a chave. Como pegou. E nós viemos do meio do caminho da Lagoa do Peixe até Osterno Maia ali, aquele cruzamento de Osterno. E quando chegamos ali, a Kombi acabou. Aí o ignorante disse: tá aí, cadê? Ficamos no prego do mesmo jeito. Encostou um cara de moto. E aí, irmãos, está precisando de ajuda? Eu disse: estamos sem gasolina, querido. Só deu para chegar até aqui. Me arranja um tubo. Tem dinheiro aí? Ninguém tem dinheiro. Me arranja um tubo, buscar gasolina para você. Fui lá, trouxe gasolina rapidinho, nós chegamos na igreja. Então, esse 2023, vamos ver que em algumas situações que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver nossa fé, não vamos olhar pela incredulidade, olhar pelos olhos, não. Vamos orar. Por quê, pastor? Porque é um segredo que há muito grande entre Deus e o seu povo. E na hora que oramos, a Bíblia diz que essa oração pode muito nos seus efeitos. E esse poder que faz transformar aquilo que você não está podendo, porque Deus é capaz de fazer, Ele realizará para a glória do seu nome. No Velho Testamento mostra que um sacerdote, você vê a história de Zacarias, era sorteado, ele era a turma de Abia, tinha 18 mil sacerdotes, era sorteado para ver quem ia sacrificar, queimar incenso, fazer orações. Imagine, 18 mil homens esperando naquela turma. Certamente muitos diziam: Deus queira que não seja eu. Eu não estou. Porque tem dia que é assim que a gente é. Não tem dia que é assim. Ah, meu Deus, se eu pudesse hoje, eu não fazia nada. Ah, meu Deus, hoje eu não estou com vontade nem para o culto. Hoje eu não estou com vontade nem de comer. Não é assim que a gente às vezes tem essas reações. Então, certamente eu imagino que algum desses sacerdotes não está nem com vontade.
de repente ele era sorteado. Então ele ia fazer algo relacionado a Deus, que ele mesmo não estava com vontade de fazer. Mas aquilo que ele fazia para Deus, e Deus recebia, porque era o que era feito. Apocalipse, João escreve dizendo: Deus, pelo sangue de Jesus, comprou gente, nações, povo, com esse sangue. E ele os fez rei e sacerdote. Deus o constituiu. Então, irmão, muitos momentos que você não tiver sem vontade, lembre do que você é. Eu sou sacerdote. Eu vou sacrificar a Deus com essa oração e vou louvar a Ele. Eu vou decretar isso que eu não estou podendo, porque Deus pode, porque tudo é possível para Ele, aleluia. Faça sem querer, faça sem vontade, manifeste aquilo que Deus orienta para fazer, porque se eu manifesto, é ação e reação. Se eu tenho uma ação relacionada a Deus, Ele tem uma reação. Se eu tenho uma ação, Ele tem uma reação. É por isso que as Escrituras dizem assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Tenha uma ação, que eu tenha a minha reação. Aleluia. E quando eu tenho a minha ação, por mínima, por fraca, por pequena que eu possa ter, mas a reação de Deus é suficiente para realizar aquilo que nós estamos precisando. E a glória dele se manifeste sobre a nossa vida, porque nós somos uma geração que andamos de glória em glória, de fé em fé. Bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Senhor, o seu reino e o seu governo, que será eternamente. Diga amém. Glória a Deus, aplauda Jesus.